Boa noite, meu nome é Daniele, eu sou técnica em eletrotécnica, tive algumas experiências na parte de manutenção, porém, hoje eu trabalho diretamente com instalações elétricas. Eu sou o Antônio Luiz, eu tenho uma experiência de já ter trabalhado no ramo de refrigeração, ter trabalhado como encarregado, e hoje em dia eu trabalho como eletricista, eu trabalho na manutenção de equipamentos de linha de produção. É, eu sou a Mariane, a gente decidiu tá utilizando essa meio de apresentação inicial para conhecer um pouquinho a gente. Eu também sou eletrotécnica, trabalho como técnica de instrumentação e automação. Aprender sobre tipos e padrões de falha. Bom, vamos começar com uma breve introdução sobre os padrões de falha. Ela é determinada como uma referência que podemos dar a uma sequência de vários eventos ocorridos em uma máquina ou em um equipamento. Esses eventos, eles são entendidos como iguais ou semelhantes no seu modo de falha. O modo operante é sempre o mesmo, eles acontecem sempre da mesma maneira. Bom, ao chegar nas características, como essas falhas ocorrem, nós chegamos a um determinado padrão. E ao chegar nessa conclusão, a tomada de decisão nas estratégicas de manutenção será mais efetiva consequentemente. Bom, características dos padrões de falha relacionados à curva de banheira. Nós temos a mortalidade infantil, o período de vida útil e o período de desgaste. Vou falar um pouco sobre cada um, bem resumidamente. Primeiro, a fase de mortalidade infantil. Ela é determinada como a fase de desgaste ou quebra denominada pelos membros fracos, relacionados a problemas como defeito de fabricação e erros de instalação, manutenção ou inicialização. O período de vida útil é caracterizado por falhas aleatórias, denominada por falhas ocasionadas e causadas por tensões súbitas, condições extremas, erros humanos e aleatórios. São falhas que não são previsíveis pelo tempo durante a vida útil dessa máquina ou desse equipamento. Já o período de desgaste leva em consideração as falhas de desgaste, denominadas por problemas decorrentes do final da vida útil de uma máquina ou de um equipamento. Bom, aqui nós temos alguns tipos de padrões de falha. O padrão A, que é chamado de curva de banheira inicial. Vocês podem ver aqui do lado a figura, representando o padrão A, 4%. Bom, a mortalidade infantil, uma taxa de falhas constantes ou crescente, seguida por uma zona de desgaste distinta. O padrão B, que é o desgaste tradicional, nós podemos ver que ele representa 2% desse total. A taxa de falha constante ou lenta, seguido por uma zona de desgaste distinta. Já o padrão C, que é uma ascensão gradual da zona de desgaste distinta, representada por 5% desse total, vem aumentando gradativamente as taxas de falha, mas em uma zona de desgaste distinta. O padrão D, 7%, aumento inicial de uma desaceleração ou uma falha aleatória, que representa uma baixa taxa de falhas iniciais, depois de um aumento rápido por uma probabilidade de falha constante. O padrão E, chamado de falhas aleatórias, determinado por falhas aleatórias, que representa 14% desse total. Ele tem uma probabilidade de uma taxa de falha constante em todos os períodos operacionais. O padrão F, que é o de mortalidade infantil, representa uma alta mortalidade infantil inicial, seguida por uma taxa decrescente, o que se torna constante, representado por 68% desse total, como vocês podem ver aqui do lado. A falha com padrão A, B, C, representada por 11% desse total, se caracterizam por falhas relacionadas com a idade da máquina ou do equipamento. Já as falhas com padrão D, E e F, totalizando 89%, estão relacionadas como aleatórias ou casuais. A análise de falhas. Primeiramente, deve-se analisar a ocorrência de um determinado problema, sua severidade e encontrar a sua causa raiz. As ações corretivas e preventivas, tomadas com base na análise de falhas, devem responder 3 perguntas.
como como essa ação corrige o efeito, a consequência da falha em questão, como essa ação elimina a causa raiz da falha em questão e como essa ação facilita a detecção dessa falha em uma ocasião similar no futuro. De Ishikawa, que é a conhecida espinha de peixe, que é uma ferramenta gráfica usada para identificar possíveis causas, raízes e qual a categoria de variações no processo representa a maior fonte de variabilidade na saída. Ela ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Na nossa análise de sim porquê, eu vou pegar o que eu vi que pode ter causado o efeito. Eu vou fazer minha análise, eu vi lá o que pode ter causado o efeito do motor elétrico da bomba centrífuga ter queimado. E a partir disso, eu vou começar a fazer minha análise sim porquê. Então, se eu digo aqui que o meu primeiro porquê vai ser porque a bomba operou em vazio. O segundo porquê, eu vou fazer análise no local. O sensor de nível não avisou que havia água suficiente na caixa. Aí eu vou para o terceiro porquê. O sensor estava com os cabos desconectados. Eu estou no terceiro porquê, eu vou para o quarto. Aí porque após a reforma da caixa, o eletricista esqueceu de conectar os cabos. Por último, por quê? Porque não havia um checklist pós-manutenção para o apoio técnico do eletricista. Então, a causa raiz é que após a montagem da linha de produção, por negligência, o setor de planejamento e controle de manutenção não elaborou toda a documentação técnica necessária para os equipamentos. Pois bem, vamos falar um pouco sobre a árvore de falhas. Uma árvore de falha ela é um diagrama de sequência de eventos que permite, através da lógica dedutiva aplicada para diante, chegar às causas raiz de uma dada falha. Os eventos são organizados em uma estrutura lógica que utiliza portas lógicas para identificar a relação causal entre os eventos imediatamente abaixo da porta lógica. A árvore de falha pode ser utilizada na determinação dos ramos que irão compor uma árvore de eventos. Como, por exemplo, esse exemplo aqui que a gente começa sempre pelo evento que está ocorrendo, que, por exemplo, aqui a gente vai analisar o motor elétrico queimado. Aí, quais são os modos de falha? O aquecimento, sobrecorrente, a tratativa de preventiva que a gente faria para esse motor elétrico seria colocar o disjuntor correto, isso é uma ação que deveria ter. Por exemplo, um rolamento, eu deveria trocar o rolamento antes de deixar esse rolamento quebrar, para poder aumentar, por exemplo, causar sobrecorrente no motor. Pode ser falta de fluxo da bomba, por exemplo, continuando o exemplo que o Antônio deu da centrífuga, esse mau aquecimento. Se for um fusível que não atuou, for uma carga acima da permissível, foi um equipamento operando acima da RPM, também existem outras causas, como, por exemplo, a causa humana. Pode ter sido que o técnico deve ter dimensionado incorretamente a proteção, que era para ter uma proteção para esse motor, por que esse motor não atuou? Estava mal dimensionado? Ou o fusível estava com defeito e não foi pego numa inspeção, numa preventiva que foi feita. Erro de projeto também pode acontecer, como foi citado lá inicialmente pela Diane. Ou, por exemplo, pode ser a mudança no escopo do projeto, que não contemplaram todos os equipamentos. Então, tem diversas falhas que eu tenho que analisar para entender por que o meu motor queimou. Então, quando a gente fala de modo de falha, é porque, por exemplo, algumas coisas se repetem e a gente usa esses pontos para poder estar estudando e poder estar tratando esses problemas que a gente tem no nosso equipamento. Diagrama de Pareto é mais uma análise que a gente usa. Por exemplo, o diagrama de Pareto, na manutenção, para conflitar as causas das falhas com o número de paradas de um equipamento. Ou seja, é possível enxergar quais são as causas que mais impactam na disponibilidade e confiabilidade do equipamento.
tem um método de 80-20. Uma indústria completa, eu não tenho braço, nem gente suficiente, nem dinheiro suficiente para se atacar tudo. Só que o diagrama de Pareto, ele diz que através de análise de gráfico, percentual de falhas, fazendo esse estudo, eu consigo enxergar onde está acontecendo o meu maior problema. Meu problema está sendo numa máquina específica. Então, compensa muito mais eu investir o recurso que eu tenho disponível para poder estar dando a tratativa para aquele equipamento que está mais me causando problema, do que eu não ter uma análise nenhuma e tá dando tratativa para um equipamento que está menos crítico. Gastar tempo em algo que vai me dar resultado de fato. A gente poder ter a confiabilidade e conseguir visualizar de uma forma clara onde está meu problema. A recorrência de falhas está acontecendo onde? Está acontecendo em bomba X. Então, eu tenho que dedicar meu tempo e esforço me dedicando para aquela... E nessas análises que a gente fez, a gente tentou mostrar os tipos de falha e os modos de falhas que ocorrem. Somatório de informações, a gente consegue fazer da melhor forma uma manutenção mais inteligente. Do meu equipamento, o que é mais crítico para me trabalhar? Em tudo eu me aplico, por exemplo, o diagrama de Pareto. A gente vai utilizar a análise de 5 porquê, todas essas ferramentas que a gente utilizou para a gente tratar esses problemas para poder a máquina restabelecer na função que ela deve ser.